Aula de recuperação de matemática. Muito bem, pessoal. Então, função afim, a gente vai falar sobre função afim exponencial hoje, tá? Todas as funções, elas têm determinadas características que vão servir para todos. Então, vocês irão ver no segundo ano do ensino médio função logarítmica e função trigonométrica. Por isso que é importante que vocês saiam desse ano sabendo o funcionamento das funções, tá? A gente vai continuar isso ano que vem. Então, a característica da função afim é uma função que tem dois parâmetros. O parâmetro A, que a gente chama de taxa de variação, a variável x, e um parâmetro B, que a gente chama de coeficiente linear. Então, coeficiente linear, o parâmetro A, que a gente chama de taxa de variação. Certo? E esta função gera um gráfico que é uma reta. Ok? Então vamos fazer um exemplo aqui de uma função f de x igual a 2x menos 3. Bom, então, dada a expressão algébrica dessa função afim, para a gente colocar, para desenharmos o gráfico, é importante que a gente faça uma tabela, certo? Então a gente vai fazer a tabela para os seguintes valores. O que está escrito em laranja aí? Menos 1, coeficiente linear. Oi? Fazer barulho. Pode abrir aquelas janelas ali que não precisa. Na verdade, pode abrir essa janela aí, eu acho que vocês conseguem enxergar, não conseguem? É mesmo? Oi? Tá aberto. Tá. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Muito bem. Então, esses valores aqui, para a função afim, eu devo fornecer na prova, tá? Esses valores de x. Vamos calcular f de x. Como é que calcula f de x? É só você colocar o valor que você quer, por exemplo, menos 1 no lugar do x. Então, para calcular a f de menos 1, basta eu colocar menos 1 no lugar do x. Tá? Então vai ficar 2 vezes menos 1 menos 3. Vai lá, façam essa conta e as duas de baixo. Então esse resultado aqui vai ficar menos 2, menos 3 que dá menos 5. O próximo vai ficar f de 0. A f de 0 vai ficar como? Vai ficar menos 6. Não, como é que a gente monta? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 0
Menos 3. Ah, esse aqui é o Quanto que é 2 vezes 0? 0. 0. Menos 3. 0 menos 3. Menos 3. Você tem 0. Somar com qualquer coisa, ele não influencia na conta. É como se tivesse só a dívida de 3. Tem menos 3. Carlos, entendeu? Bem. Bora calcular f de 1. Fica 2 vezes 1 menos 3 igual a... Vocês que já fizeram a conta, tem que fazer um gráfico. Quero ver vocês fazerem um gráfico aí, bonitinho. Então, olha só, f de 1. F de 1 vai ficar 2 vezes 1 menos 3, certo? Carlos, corrigiu aqui, ó. 2 vezes 1 menos 3. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Menos 3. Quanto que é 2 menos 3? Por quê? Porque você tem uma dívida de 3 e tem 2. Você paga, vai ficar uma dívida de 1, menos 1. Calcular f de 2 agora. Então, vamos lá. Vai ficar aqui 2 vezes 2, menos 3. Então, vai ficar 4 menos 3, que dá 1. E a f de 3, vamos lá, Vitória. Quanto que dá 2 vezes 3? Menos 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. 6 menos 3. 3. Professor? Bom, agora, pessoal, perceba o seguinte. Professor, para fazer um gráfico aí só precisava de 2 resultados, né? Só 2. Então, para o eixo X, que é o eixo horizontal, a gente vai ter que marcar os pontos menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, menos 1 está aqui, o 0 está aqui, 1, 2 e 3. Para o eixo f de x, que é o eixo vertical, você tem que marcar os pontos de menos 5 até 3. Menos 5, menos 3, menos 1, 1 e 3. Então, aqui ó, menos 5, vai ficar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Perceba o seguinte, pessoal, quando você for fazer o gráfico, você precisa ter essa distância aqui igual, ó. Essa distância igual a essa. E essa daqui também, ó, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 3, menos 1, menos 2. Se você não tiver essa distância igual, vai ficar torto a sua reta, vai ficar torta a sua reta, tá? Então, o primeiro ponto a marcarmos é o ponto menos 1, menos 5. Onde está menos 1, menos 5? Vitória, onde está? X igual a menos 1. Está aqui. X igual a menos 1. E f de x igual a menos 5. Está aqui. Qual é o ponto que eu vou marcar? Eu tenho que prolongar o menos 1 para cá, ó, e o menos 5 para cá. Vai ser na interseção. Agora faça um ponto 0, menos 3. Quero ver. Vai. Próximo ponto. 0, menos 3. 0x, menos 3y. É aqui. Próximo ponto, 1 menos 1. Ponto 1x menos 1 no y. Então, 1 no x menos 1 no y. Marcar? Próximo.
2 no x, 1 no y. 2 no x, 1 no y. Faz o próximo. Tá. Eu posso fazer o 3 no 4? No 4? Pode. Professor, na multiplicação, um número negativo quanto um número negativo e a outro número negativo não um número Positivo. Para multiplicação você usa a regra de sinais, entendeu? Fala. Menos 9 mais 5. Quanto dá? Tem uma dívida de 9 e uma dívida de 5. Mas de onde que dá menos 9? A menos 9 mais 5, né? Menos 9 mais 5. Então, dívida de 9 e você tem 5 reais. Prontinho. 24. Isso. Muito bem, tá. Traça a reta aí agora. Tem que passar por esses pontos todos aí. Todos? Muito bem. Vitória, conseguiu fazer? Professor, Trabalho em matemática. Então essa daqui é a função S. eu meu dia. Beleza, vamos lá. O Carlos e Vitória aqui, ó. Então vai ficar Carlos, Vitória, Robes, aqui, ó. Menos 3. Dita aí pra mim, como é que vai ficar F, a G de 1? Ah, desculpa, a G de menos 1. Oi. Ah, tá. Vai ficar. Peraí, deixa eles falarem. Menos 3 vezes, porque quando não tem nada aqui é vezes, vezes menos 1 mais 5. Carlos, escreveu isso aqui? Então vamos lá. Quanto que é menos 3 vezes menos 1? É uma multiplicação. Se fosse 3 vezes 1, quanto que seria a resposta? A resposta é 3 para 3 vezes 1. Agora você tem um menos aqui e um menos aqui. O que significa esse menos e esse menos? Significa o oposto do oposto desse resultado. Então a reta numérica está aqui, 0 está aqui e o 3 está aqui. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Menos 3. Agora o oposto do oposto é o oposto do oposto, ou seja, volta no próprio número. Por isso que menos com menos vai dar mais. Então a resposta de menos 3 vezes menos 1 é 3 positivo. Não precisa botar o mais, mas é 3 positivo. Ok? Aí você vai botar mais 5. Quanto que é 3 mais 5? 8. Beleza? Agora faz para o 0. G de 0. Robes. Acertou? Deixa eu ver. Então, a G de 0 vai ser menos 3 vezes 0, mais 5, vai dar 0 mais 5, que dá 5. Agora a G de 1. Menos 3 vezes 1, mais 5. 2. Vitória, quanto que dá menos 3 vezes 1? Menos 3 vezes 1. Hã? Quanto é menos 3 vezes 1? Não, isso aqui é uma multiplicação. Menos 3. Claro, quanto dá? Menos 3 vezes 1, quanto dá? Menos 3. Uma pessoa que vai no Rio. Então, me fala, quanto dá menos 3 vezes 1? 3. Então, vocês estão com dúvida. Ou é 3, ou é menos 3. Qual está certo?
Pensa assim, cara, se fosse 3 vezes 1, quanto daria a resposta? 3. Só que tem um negativo aqui. Então é o oposto de 3. Então essa conta aqui dá menos 3. Tudo bem? Mais 5. Agora vai lá, quanto que dá menos 3 mais 5? Tem uma dívida de 3 e tem 5 reais no bolso. Você paga a dívida, sobra dinheiro ou você continua com dívida? Então vai dar um quanto resultado? 2, positivo. Certo? Próximo, G de 2. Monta para mim, como é que vai ficar? Menos 3 vezes 2 mais 5. Montado? Quanto que dá menos 3 vezes 2? Carlos, quanto dá menos 3 vezes 2? Vitória, quanto dá? Muito bem, vocês dois acertaram. Marina errou. Mais 5, quanto que dá menos 6 mais 5? Por que menos 1? Esqueci o que você falou. Porque você tem um número, você tem uma dívida maior que você tem. Certo? Menos 6 é maior que o 6 é maior que o 5. Então você tem uma dívida maior, então você vai ficar com negativo. Vitória, entendeu? O G de 2. Faz o G de 3 agora. Monta o G de 3, como é que vai ficar? Menos 3. Vai, Vitória, menos 3. Fez 3 mais 5. Quanto é menos 3 vezes 3 pares? Menos 3 vezes 3. Vitória. Zero? A multiplicação. Se fosse 3 vezes 3, daria 9. Então pode ser 0. 3 vezes 3 é 9. Menos 3 vezes 3, quanto dá? Menos 9. Mais 5. Agora pensa, quanto dá menos 9 mais... Quanto dá menos 9 mais 5? Vitória. Por quê? A dívida é maior que você tem. Então você continua com a dívida, menos 4. Dúvidas? Vamos colocar no gráfico agora. Bom, então o gráfico está indo de menos 1 até 3 e está indo de menos 4 até 8. Então, um, dois, três, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então desenho gráfico assim, ó, que no eixo X vai de menos 1, 0, 1, 2, 3. E o 0 ali? Certo? E no eixo Y vai de menos 4. Deixa eu botar com uma outra cor aqui. Menos 4. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No eixo Y, ou no X, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok? Primeiro ponto, qual é? Deixa eu ver vocês colocando aí. Mas não sei se você foi sobrar. Não, na casa você vai lembrar que você vai fazer. Ah, menos 1, 8. Qual menos 1, 8? Vem, pelo lugar. Ah, mas deve estar assim, ó. Tá na reta. Vai estar no tortinho. Não tem problema, ó. Faz a reta aí do jeito. Pequenininho. Vai ficar falando que é lado? Tá. Show de time. Sério, cara. Assim, Essa questão do quando está puxando o gráfico, quando é o zero, eu posso seguir uma linha, pode seguir aqui. Olha só. Estou percebendo que vocês estão colocando uma distância diferente. Aqui, ó. Percebe? Do 0 até o 1 tem que ser a mesma distância do 0 até o menos 1. Dá uma olhada aí o que você fez. Se você colocar uma distância diferente, vai dar uma reta torta. Tem que se botar na mesma Tá? distância. Tem que fazer uma mesma distância aí. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai plotar. Menos 1 no X, 8 no Y. Onde é que está o ponto? Vitória, onde é que está o ponto menos 1, 8? X igual a menos 1 até o 8. Então essa é a interseção aqui. Menos 1, 8. Próximo ponto. 0 no X, 5 no Y. Cai exatamente na reta vertical. Tá bom. Próximo ponto. 1 no X, 2 no Y. Próximo. 2 no X, menos 1 no Y. Próximo. 3 no X, menos 4. Então, pessoal, se você está numa função afim e o seu gráfico não deu uma reta, significa que você pode ter errado na conta. Entendeu? É um indício que você pode ter errado na conta. Porque a função afim tem que dar uma reta. Características da função afim, olha só. Quando nós tínhamos a taxa de variação como sendo 2, atenção, Rose, Marina. Dentro. Quando a gente tem a taxa de variação 2, o que está acontecendo com relação aos valores que a gente obteve? Sempre a gente está somando 2. O que é somar 2? Que assunto matemático que vocês
já aprenderam esse ano que está sempre somando um número. PA. Então a função afim tem a ver com progressão aritmética. Ó, menos 5 mais 2, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 mais 2, 1. 1 mais 2, 3. Então esse mais 2 aqui, ó, é a nossa taxa de variação. Está variando mais 2 a cada unidade que a gente muda. E o que acontece nesse caso aqui, ó? Quando a taxa de variação é negativa? Decaindo, menos 3. Está decaindo. Quanto que é 8 menos 3? 5 menos 3. 2 menos 3. Menos 1 menos 3. E aí nós temos como consequência uma reta decrescente. Essa é uma reta decrescente. Por que decrescente? Porque a gente sempre vai olhar da esquerda para a direita. Ela está decrescendo. Né? Vocês podem ver no caderno de vocês que essa função f aqui, por outro lado, ela está crescendo. Beleza? Dúvidas com relação à função afim? Vamos para a função exponencial. Função exponencial. Oi. Professor, por onde você vai ter o quadrinho para aquela prova? Exponencial ou quadrático? É. Então a função exponencial, qual é a característica da função exponencial? O gráfico chama-se exponencial mesmo, tá? Qual é a característica da função exponencial? Qual a diferença da exponencial para uma afim, por exemplo? Que a variável x na função, enquanto na função afim, a variável x, ela está multiplicando um parâmetro, a variável x na exponencial, ela está no expoente. Ah, igual que ela é soma de discremento de base? É, tem a ver com isso. Tudo bem? Então vamos fazer um primeiro exemplo aqui. F de x igual 2 elevado a x. Então, qual é a base dessa exponencial? 2. É o 2. A gente vai fazer os seguintes para os seguintes valores. Professor, dá que é a função quadrática para ficar certo. Não. A função quadrática é mais difícil. Deixa a quadrática para sexta-feira. A gente vai calcular para menos 2, menos 3, para menos 2, para menos 1. Olha só para organização, deixa 2 linhas para o menos 3, 2 linhas para o menos 2, 2 linhas para o menos 1. Aí você pode botar uma linha para o 0, uma linha para o 1 e uma linha para o 2, tá? Então fala para mim como é que vai ser a montagem da F. Para x, desculpa, para F de 3. Pobres. Menos 3. Como é que vai ser a montagem da F de 3? Menos 3. Por que 3? Eu tenho que... Não, Posso 2. responder, professor? Pode. Ah, já sei. Vai Só. ficar igual a 2 elevado a menos 3. Vitória, como é que vai ficar? Desculpa, que é menos 3. Eu ia falar uma coisa. Aí fica... Carlos, como é que vai ficar? Aí fica...
Você vai colocar no lugar do x o menos 3. Então vai ficar 2 elevado a menos 3. Então, o grande problema aqui é saber o que significa um número elevado a uma potência negativa. Certo? Então vamos relembrar aqui. Quanto que é 2 elevado a 3? Carlos, quanto dá? 2 vezes 2 vezes 2 elevado a 3, quanto dá? Bem, quanto dá? 8. É 8. 2 elevado a 3. Vitória, quanto dá? Menos 8. Só para Menos copiar 8. a tabela. Vitória, quanto dá 2 elevado a 3? Robles, quanto dá? 8. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Não confundam isso. Só que a questão é 2 elevado a menos 3. Não é 2 elevado a 3. Então, o que acontece quando a gente tem uma potência negativa? O resultado final tem que ser o inverso da potência positiva. Então olha para cá, Vitória. Se 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a menos 3 tem que ser o inverso de 8. O que é o inverso de 8? O inverso do número é só você trocar o numerador com o denominador. É 1 sobre 8, 1 oitavo. Legal. Pessoal, isso daqui é uma matéria lá do 7º ano. Ah, é? E ontem eu aprendi 17, mas eu tenho 50 hoje. É no ensino fundamental, tá? Mas ok, não tem problema, a gente vai... Acho que era pelo oitavo ou pelo nono, que a gente não teve. Mas não tem problema, a gente está aqui para aprender. Então é o seguinte, quando você tem um número negativo na potência, como é que você vai pensar? Você vai inverter a base. Qual é o inverso de 2? Qual é o inverso de 2? Não, de 2. O inverso de 2. Não, você está pensando em oposto. 1 sobre 2? O oposto de 2 é menos 2. O oposto. Tá? Eu quero o inverso. 2 sobre 1. O inverso é 1 sobre 2. Eu falei. Por quê? Porque o 2 aqui é como se fosse 2 dividido por 1. O inverso é você trocar 1 pelo 2. Tudo bem? Então, toda vez que tem uma potência negativa, você vai inverter o número e vai trocar por uma potência positiva. Então vai ficar meio elevado a 3. Quanto que é meio elevado a 3? Vai dar 6. 3 elevado a 6. Meio elevado a 3. O que significa o número elevado a 3? É esse. Vitória, quanto que dá meio elevado a 3? Ah, sim. Não, era meio. O que significa um número elevado a terceira? É só. Peraí. Ah, aí fica 1 O sobre que é 2 elevado a terceira? Aí fica 1 sobre 8. É ele 3 vezes. Sobre 8. Então isso aqui vai ficar meio vezes meio vezes meio. É como o Marino falou, né? Porque ele quer roubar a ideia dele. 2. Quanto que dá 1 vezes 1 vezes 1? 1. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? 8. 1 oitavo. Deu para entender? Agora vocês vão fazer sozinhos a f de menos 2. Olha que maravilha! Façam a f de menos 2. Como é que é a montagem da f de menos 2? 2 elevado a... Quanto que dá? Pensa aí. Isso. Faz o resto da tabela, Maria. Pode. Então, para quem fez aqui, ó, vai ficar meio elevado a 2.
Certo, Carlos? Quanto que dá meio elevado a 2? Carlos? É. O que é o número elevado a 2? É ele vezes ele. Quanto dá meio vezes meio? 1 sobre 4. O que significa meio vezes meio, pessoal? Metade da metade. O que é metade da metade? Você tem um inteiro. Metade da metade, 1 quarto. Aí eu peguei, aí eu entendi. Agora eu tô fazendo esse ciclo aí que eu entendi a matemática. Bom, isso aqui deu 1/8, né? Dois a menos 1. Então esse gráfico vai subir, não é? Sim. Vitória, quanto dá 2 a menos 1? Robles, quanto dá 2 a menos 1? 2 menos 1. 2 elevado a menos 1. Sobre 2. Não. Hã? Menos 2 não. Vitória. 2 elevado a 1. Também não. Tá, quanto dá? 2 elevado a menos 1. O que acontece com o expoente negativo, pessoal? Elevado a 2. Você inverte 2. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Eu falei, professor. Ela Você olhou pra minha cara como se não tivesse. Não, eu não falei que estava errado. Eu não falei que estava errado. É 1 sobre 2 elevado a 1. Elevado a 1, que é o mesmo número, certo? Qualquer número elevado a 1 vai dar 1. Ou vai dar o próprio número. Tudo bem? Agora, como todos vocês têm dúvida, 2 elevado a 0. Quanto é 2 elevado a 0? 2 elevado a 0. Quanto é 2 elevado a 0? Atenção para a explicação. Quanto é 2 elevado a 0? Quanto é 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 1? 3. 3 elevado a 1. 3. 4. Isso aqui dá 4? 2 vezes 2, 4. Mais 2, Tá certo, dá 4. Mas vamos pensar nas regras que envolvem a potenciação. O que significa 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. Dividido por 2 vezes 2 elevado a 1? É 2. O que eu posso fazer aqui? Isso aqui é como se fosse 8 sobre 2, concorda? Que dá 4. Então eu posso, com uma multiplicação, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Correto? Quantos 2 ficam em cima? 2. Ou seja, 2 elevado a 2. Então eu quero que vocês se concentrem na primeira parte e na última. Olha para os expoentes. 2 elevado a 3, 2 elevado a 1. E o resultado é 2. Qual a relação entre 3, 1 e 2? Repetiu a base. Hã? O que aconteceu daqui do 3 e do 1 para o 2? Diminui. Por que se diminui? Ele dividiu. Porque você tem 3 em cima. E você eliminou com 1 de baixo. 3 menos 1. Ou seja, esse resultado aqui é 3 menos 1. É mesmo. Ou seja, você vai pegar a potência de cima e subtrair a de baixo. Deu para entender isso? Quando as bases são iguais. Só quando é igual.
Isso. Agora eu pergunto para vocês. Vou dar um exemplo aí se fosse diferente. Aí, Vou fazer outro exemplo. Se fosse 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4. Isso aqui é quanto? 2 elevado a 3. 7 menos 4. 2 elevado a 3. Por quê? Porque tem 7 em cima e 4 embaixo. Quando você elimina 4 de cima com 4 de baixo, você fez 7 menos 4, sobrou 3. Certo? Agora eu pergunto, quanto que é um número dividido por ele mesmo? Por quê? Você tem N balas, dividido para N pessoas, uma mão para cada um. Certo? Independente do número, pessoal. Poderia ser raiz de 2 dividido por raiz de 2. Dá 1. Poderia ser meio dividido por meio. Dá 1 também. Tudo bem? Quanto que é 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3? A gente tem certeza que isso aqui dá 1, correto? Agora aplica esta regra que a gente acabou de ver. 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3 é 2 elevado a 6. Não. 9. Não. 1. Não. O que você está fazendo? 3 e 1. O que você fez aqui? Subtraiu. Então 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3 é o quê? 2. 2 elevado a 3 menos 3. 2 elevado a 0. Por isso que qualquer número elevado a 0 dá 1. Deu para entender por que todo número elevado a 0 dá 1? É como se fosse ele dividido por ele mesmo. Mas a matemática complica. Portanto, a f de 0 vai ser 2 elevado a 0, que é igual a 1. Copia aí. Só vai dar 1, vai ser. F de 1. Robles, quanto é f de 1? A gente vai ver hoje. Não, deixa ele falar pra você. É 2 elevado a 1. Quando a potência é positiva, não tem segredo. Isso é o que vocês já conhecem. 2 elevado a 1 dá quanto? 2. F de 2. Quanto que é 2 elevado a 2? 4. Tá? Alguma dúvida? Então a dificuldade está como o expoente é negativo só. Quando é positivo é mais fácil. E quando é elevado a 0. Vocês não podem esquecer que é igual a 1. É sempre 1, correto? Muito bem, então a gente vai colocar o seguinte: no eixo X, na vertical, no horizontal, a gente vai do menos 3 até o... Eu estou botando 3 ali porque na próxima função a gente vai botar o 3, mas então do menos 3 ao 3. Ah, essa tabela aqui então a gente tem que fazer ou assim ou assim, né? Calma, a gente vai descobrir. Que negócio de parábola, assim. Atenção para fazer esse gráfico. Coloca o 4 lá no alto. Lá no altão. Por quê? Porque a gente vai pegar, atenção para a montagem do gráfico. O 4 coloca lá em cima. Faz uma reta grande aí. Tá? Aí você vai pegar a distância do 0 até o 4. A distância do 0 até o 4 vai pegar a metade. Vai pegar a metade da metade. A metade de 4 vai dar 2. Aí você vai pegar a metade entre 0 e 2. A metade de 2 vai dar no 1. Aí você vai pegar a metade de 1, vai dar no meio. Aí vai ficar com a metade de meio, 1/4. Metade de 1/4 e tal. Por isso você tem que colocar o 4 lá em cima. Deu para entender? Para você ter espaço para você ir dividindo no meio esses segmentos aí. Muito bem, então qual é o primeiro ponto do gráfico? Menos 3 e 8. Menos 3, 1/8.
Amanhã tem aula. Aula não. 1/8. Onde eu vou colocar o ponto menos 3 1/8? Aqui embaixo. Quase bateu no zero. Por isso que esse 1/8 aqui tem que estar bem definido, né? Por isso você bota o 4 lá em cima. Então, olha só. Menos 3 1/8. É esse ponto aqui. Alguma dúvida, Marina e Rubens? Menos 3 1/8. Cara, nessa primeira nem segunda não. Vocês já fizeram essa reta aqui, ó? 4, 2, 1, meio, 1, 4 1/8? Deixa eu ver. Próximo ponto. Menos 2, 1/4. Onde está o menos 2, 1/4? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Menos 2 no x, 1/4 no y. Vai ser esse pontinho aqui. Está acompanhando aí? Carlos, está acompanhando? Próximo ponto. Menos 1 meio. Menos 1 no x, meio no y. Está crescendo, percebem? Próximo ponto. 0, 1. 0 no x, 1 no y. Vai dar no eixo vertical. Próximo ponto. 1, 2. 1 no x, 2 no y. E finalmente 2, 4. x2, y4. Olha só como o negócio cresce muito rápido. Essa é uma característica da função exponencial. Ela cresce muito rápido. Tá? Então, o gráfico é um negócio mais ou menos assim. Ó. Certo? E para a esquerda, ela vai se aproximando cada vez mais do eixo x, só que nunca vai tocar o eixo x, tá? Sempre vai dividindo por 2, mas nunca chega no zero. Tudo bem? Então essa é a função f crescente. Agora vamos fazer uma função g. Então a característica é que esse 2 aqui, esse 2 é um número maior do que 1, vai ser crescente. Agora vamos fazer uma outra aqui. Ele deve ter significante de matéria, Olha, tem que olhar, Comprei. Mas é isso. Só função afim, exponencial e quadrática. Quadrática eu dou na sexta-feira. Tá? Vamos lá, eu quero fazer agora a função g, que é igual a meio elevado a x. Então vocês vão fazer a seguinte tabela. X de x. Simétrica, certinho? Vocês vão calcular do menos 2. Menos 2. Ih, passa a questão aqui agora. Aí não. Deixa 2 linhas para cada número aqui para ficar meio mais fácil. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá? Ah, tá, sei. Tudo bem? Vamos lá, qual é a montagem de g de menos 2? G menos 2 igual a 2. Vamos lá, pessoal. Montagem de g de menos 2 vai ficar quanto? Carlos, como vai ficar? Zero. O quê? Montagem da g.
A g é meio elevado a x. Então vai ficar g de menos 2 é igual a meio elevado a menos 2. Vamos pensar o que acontece com o meio elevado a menos 2. Ele fica negativo, fica menos Se fosse meio elevado a 2, qual é o resultado? 1 sobre 4. É 1 sobre 4. Então meio elevado a menos 2 tem que ser quanto? Menos 1 sobre 4. É, isso que eu... Menos 1, 4. Vitória. Menos 4, Carlos. Ah, pode jogar isso daí por isso. Rubens, quanto dá? 4 elevado a 2. É, né? Hã? 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 ou meio elevado a 2? É. Ou 2 elevado a 2? Não. Pessoal, não é número negativo. Não é número negativo. O que acontece com potência negativa, pessoal? O que você tem que fazer? Inverte. Qual é o inverso de meio? Qual é o inverso de 1 sobre 2? 2 sobre 1. Elevado a 2. 2. Quanto que é? Matemática. Quanto que dá isso aqui? 4 sobre 1. 1 sobre 4. 4 sobre 1. Dá 4. 4 aqui embaixo. Sim. Verdade. Porque 1 embaixo vai dar 1 mesmo. Ou seja, o 4 não é o inverso de um 4? Então, se o meio elevado a 2 é um quarto, meio elevado a menos 2 é o inverso de um 4, dá 4. Então vai, faça uma conta para menos 1, 0, 1, 2, 3. Pode deixar para casa, né? Que tinha que pegar. Ganhar 2 pontos. Não, vou fazer o gráfico para a gente finalizar. Bom, então você inverte o meio, que vai dar 2 elevado a 2, que vai dar 4. Primeiro resultado, ok. Vamos fazer a g de menos 1. Calma, pessoal. Já aprendeu a fazer. Vou só montar. Meio elevado a menos 1. Vamos lá, respondam. Quanto que dá meio elevado a menos 1? Rubens, quanto dá? Marinho, quanto dá? O quê? Meio elevado a menos 1. Meio elevado a menos 1 dá 2 elevado a 1. Vitória, quanto dá? Miriam, quanto dá? Carlos, quanto dá? 2 elevado a 1. Tudo bem. 2 elevado a 1 que é 2. G de 0. Ou seja, meio elevado a 0. Quanto que dá? 1. Não precisa nem fazer conta, certo? G de 1. Quanto que é meio elevado a 1? Calma aí, professor, tá muito rápido. Aí fica... Vai devagar. 1 sobre 2. Meio. É mesmo? Esse aqui não tem Não tem segredo. segredo. Não é segredo. G de 2. Meio elevado a 2. Aí vamos falar. Caralho. Tá vendo? Potência positiva é mais rápido, mais fácil. É o contrário, pô. Ao contrário, muito bem. Aí 1 sobre 8. Aí, tu tá falando, eu tô copiando errado. Né? Porra, copiou errado? Copiei errado? O que é aquilo ali? Ah, tá, 1 sobre 8. Dúvidas? Novo dúvida. Vou fazer o gráfico da G no mesmo gráfico da F, tá? Só colocar aquilo ali. Só para a gente economizar. Mas um gráfico é uma coisa, outro gráfico é outra coisa. Tá vendo? Ah, isso foi muito rápido. Pô, o gráfico é igual, Antônio. Quase. Quem quer fazer o gráfico aqui? Eu.
Então vem. Valeu 2 pontos, valeu 2 pontos, valeu. Vai lá, vai. Aí cada um faz um, papo reto, cada um faz um, já faz o primeiro. Então vai, faz o primeiro ponto lá. Mas falei que eu. Faz o. Posso fazer? Vai lá, Maria. Posso? Valeu 2 pontos. Pode fazer. Faz o primeiro ponto, menos 2, 4. Vai. Eu posso fazer. Valeu 2 pontos. Vai, Maria, dói force. Valeu 2. Só o menos 2, 4. Vai, pega o giz laranja. Pega o giz laranja. Menos 2, 4. Olha. É um sacar, é um pra esquerda, é um pra esquerda. Ajuda ela, professor. Ajuda ela, cara. Ela tá alterando, professor. Ela não tá alterando. Lógico que tem, conseguiu. Muito bem, Miriam. Vai lá, Vitória, próximo. Não, é verdade. Next. Aí, não, Menos 1, 2. Menos 1, 2, vai. não poderia dar licença. Obrigado. Você fez a câmera. Menos 1. Eu vou editar essa parte. Muito bem, Vitória. Quem é o próximo? Rubens. Ele mesmo. Vai, Rubens. 0, 1. Muito bem, Rubens. Carlos, você agora. Vai lá, Mariano. Vai lá, Mariano. Vem, cara. Qual que ele vai fazer? Qual que ele vai fazer? Vai lá, mostrou. Qual que é? Qual que é? Só para dar o quê? Bora. Tá doendo. Qual que tu fez? Não, pode deixar assim. 0,1, vai lá. 0,1, cara. 0, não. 1 meio. 1 meio. 1 meio, vai. Cara, que eu me esqueci. X igual a 1. X igual a 1. Isso. Esse aluno manda. Muito bem. Próximo. Vai, Marinho. 2, 1, 4. Quer viver a minha vida, vai ser isso, sem força. Se eu quiser, eu vou deixar 2, vai. Vem. Vai, Vitinho. Vem, tu vai fazer o 3, 1 oitavo e vai Aniversário dele, ó. vai traçar. Então vamos Aí, ele merece 2 pontos. calma. Quando ele acabar de traçar, a gente canta parabéns. 1, 3, 1 oitavo. Agora traça a exponencial lá de cima, lá de cima. Daqui pra cá? É. Não, vou de lá pra cá. Parabéns. Valeu, galera. Valeu. Até sexta-feira.